Hoje, primeiro, na verdade, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Milene Cardoso, eu sou Head de Marketing do Alan hoje, então, a grande maioria... Neuza, eu só vou pedir para que você desliga o microfone, por gentileza. Desculpa. Imagina. Então, a maioria que está aqui, que está nos grupos, vieram das redes sociais do Alan, vieram de algum vídeo impactante, algum vídeo de desbloqueio emocional, de ressignificação, algum conteúdo que te tocou, que te chamou a atenção, e aí te trouxe até aqui, por isso hoje você está aqui. Então, quem cuida dessa parte sou eu, tá? Cuido de todo o marketing do Alan hoje. Então, hoje a gente decidiu trazer essa aula aqui, né? Muitas pessoas buscam a gente, tem a gente como referência na questão de vídeos virais, de posicionamento nas redes sociais, e não somente isso, né? Mas a gente sabe que quando você não se posiciona diante daquilo que é seu, para ter aquilo que é seu, os resultados, eles não vêm. Não é diferente também com as redes sociais, né? Então, eu dividi essa aula aqui em 3 tópicos, tá? O primeiro tópico é a parte emocional. Se a sua área emocional não estiver equilibrada, não estiver ajustada, não tem como avançar. Não tem como seguir para frente, não tem como resultado, não tem como ter resultado. Você até pode dizer que você quer, você até diz isso com a boca, diz isso com a fala, mas os comportamentos, as suas ações, elas são outras, né? Então, existem aqui, trazendo para o lado do digital, das redes sociais, quem aqui tem vergonha de aparecer, de gravar um vídeo, de abrir uma câmera? Talvez porque não gosta da aparência, talvez porque tem vergonha, porque não acredita que vai dar certo, porque não tem paciência para dar certo, porque tem muitas crenças limitantes, às vezes não tem consistência no processo, não respeita o processo, não aceita o processo. Então, são muitas situações emocionais que impedem a gente de avançar. Então, eu poderia muito bem chegar aqui e simplesmente passar para vocês a parte técnica. Como que eu fiz para bater um vídeo de 8 milhões de visualizações, que é o nosso principal vídeo, né? O vídeo de desbloqueio. Provavelmente vocês já viram ele, que é o desbloqueio do Alan com o nosso aluno Luciano. Poderia muito bem aqui chegar e dizer para vocês simplesmente qual é o passo a passo para fazer um vídeo viral. Mas não é somente isso. Eu estou nesse processo, vai fazer 4 anos, né? E dentro desses 4 anos, eu tratei muitas situações emocionais, eu signifiquei muitas coisas, quebrei muitas crenças, muitas situações que me impediam de avançar. Então, os nossos resultados no externo, tudo que está no externo, primeiro representa o que está interno dentro de você. Então, se existe alguma área da sua vida hoje que não avança, é porque essa área no seu interno existe um bloqueio emocional lá, existe um trauma emocional lá que te impedia. Quando eu iniciei, é engraçado que quando eu cheguei eu fiz jornada interna primeiro, né, que é a imersão do Alan, e depois eu entrei para a equipe. E quando eu entrei para a equipe, eu não sabia nada de marketing. Nunca havia trabalhado de forma profissional. Fazia coisas aleatórias, né, em aniversários de família, em reuniões de amigos, mas nada muito sério, nada profissional. E eu aprendi no processo. Mas por quê? Porque eu estava disposta a aprender, mesmo sem saber nada. Eu cheguei do zero, não sabia como viralizar um vídeo, como ter a linguagem certa, como ter a comunicação certa, como entender as dores do seu público, entender o que dá certo dentro do seu nicho, dentro do mercado digital. Não sabia nada. Eu cheguei totalmente crua, sem saber nada. Mas eu fui aprendendo no processo. Porém, eu precisei desconstruir muitas crenças, principalmente de que não daria certo, principalmente porque eu me achava incapaz. Eu não me achava capaz de ter sucesso, eu não me achava capaz de hoje liderar o time de marketing do Alan. Jamais. Não me achava capaz disso. Por quê? Porque eu era insegura.
porque eu tinha muitos traumas e bloqueios emocionais que me impediam de me enxergar, que impedia eu de enxergar o meu alto valor, o meu merecimento. Então, hoje, você que está aqui, que quer aprender a se posicionar nas redes sociais, que quer ter resultados através das redes sociais, e saiba que primeiro você vai ter que tratar situações emocionais dentro de você. Não são somente as ações certas, as execuções certas, estar no ambiente certo ou ter alguém te direcionando da forma correta. Não é só isso. Você pode ter tudo isso, mas se você não tiver o seu emocional resolvido, o seu emocional tratado, não tem como avançar. Como uma pessoa vai avançar se ela não acredita nela? Se ela não acredita no projeto, se ela não acredita que pode dar certo? Sabia que você tem que ser a primeira pessoa a acreditar em você? A acreditar no seu sucesso, a acreditar nos seus resultados? Porque se você não for a primeira pessoa a acreditar, ninguém mais vai acreditar por você. A maior força que existe em acreditar vem de você primeiro. Não adianta você buscar a validação de outras pessoas, reconhecimento de outras pessoas, se você não for o primeiro que vai acreditar que vai dar certo. Mas por que muitas vezes a gente não acredita? Porque a gente cresceu em ambientes muito hostis, em ambientes muito difíceis, na qual a gente não recebia palavras de afirmação, na qual a gente não recebia elogios de que vai dar certo, palavras positivas dos seus pais. Você lembra de quantas palavras positivas vocês receberam dos seus pais? Quando você vinha mostrar um desenho, ou alguma conquista, ou alguma situação que você tinha acabado de resolver, de fazer, de aprender, e você chegou todo animado para mostrar para os seus pais, e eles automaticamente rejeitaram e falaram: sai daqui, não quero saber, não quero ver. Você sabe que ali nasce o bloqueio de criatividade? Para quem quer aprender a se posicionar e ter resultado nas redes sociais, precisa ser criativo. Se você se você tem dificuldade de aprender coisas novas, tem dificuldade de ter novas ideias, fazer coisas diferentes, com certeza existe um bloqueio emocional que pode ter surgido na escola, quando você foi apresentar um trabalho, ou quando gerou alguma experiência negativa nessa área criativa. Você não consegue ser criativo, não consegue criar coisas novas, fazer coisas novas. E por isso você não avança na sua área profissional, você não avança na sua área financeira. Está tudo interligado. Porque se você não tem a sua mente fértil para acessar coisas novas, para fazer coisas novas, não tem como você acessar o extraordinário. Não tem como você se destacar na sua área profissional e financeira. Porque existe uma limitação no seu inconsciente. Às vezes, algum tipo de trabalho na escola, a professora foi rígida com você. Às vezes, os seus pais chamaram você de burro, de burra. Na fase de leitura, na fase que você mais fazia perguntas. Então, tudo isso atrapalha o seu desenvolvimento. Tudo isso, às vezes você vê, admira o avanço, o sucesso de outras pessoas, e no seu inconsciente você acredita que você não é capaz, que você acredita que talvez você não seja capaz de subir de cargo dentro da sua empresa, da empresa que você faz parte. São muitas crenças. A gente poderia ficar aqui horas citando todas as crenças que te impedem de avançar. Então, se você não trata essas situações emocionais primeiro, existe processo, e o processo ele não pode ser pulado. Se existe uma coisa que não dá para pular, é processo. Às vezes a gente quer o resultado rápido, mas sem um processo não vai. Você sabe quanto tempo eu levei para viralizar o meu primeiro vídeo nas redes sociais do Alan? Mais de 6 meses. E todos os dias postando vídeos, todos os dias, sem parar. Durante 6 meses, até acertar o primeiro. Então, quando eu peguei as redes sociais do Alan, o Alan estava com 6.000 seguidores. Hoje ele está com quase 600.000 seguidores. Por quê? Porque tinha constância todos os dias. Então, se você quer aprender a se posicionar hoje nas suas redes sociais, ter um dinheiro extra através do seu serviço, através do que você faz, através do seu trabalho, colocar ali a sua voz diante de multidões,
Seja através de uma live, seja através de um vídeo, de um conteúdo, de uma imagem, de um texto, o que seja. Você sabia que até um vídeo que você posta e divulga no seu WhatsApp de forma inconsciente poderia ser um vídeo seu? Poderia ser um vídeo ofertando um produto seu? Ofertando um serviço seu? Você sabia disso? Que às vezes a gente acha um vídeo bonito, né? Principalmente aqueles vídeos que tem frase bonita, com música bonita. Aí a gente gosta de compartilhar, às vezes, no grupo da família. Você vê que a gente faz isso automaticamente? Ninguém pediu para você fazer. Mas é automaticamente. Você divulga o trabalho de alguém automaticamente. Você divulga o serviço de alguém automaticamente, sem ninguém nem precisar falar com você. Ou pedir para você. Porque o nosso cérebro já está programado. É legal, a gente gosta de entretenimento, a gente gosta de compartilhar coisas que fazem sentido para a gente. Talvez você encontrou o perfil do Alan porque alguém compartilhou o vídeo dele nas redes sociais e aí chegou até você. Ou talvez você só estava lá rolando a página do Reels e chegou até você, os vídeos. Então, você entende o poder hoje do que é as redes sociais? Às vezes, um vídeo seu não precisa ter toda uma elaboração. Às vezes, a gente... É uma crença, sabia? Que às vezes você acredita que você precisa ter a melhor câmera, que você precisa ter o melhor celular. Mas o simples bem feito é melhor do que o não fazer. O simples bem feito é melhor do que o perfeito. Então, hoje, se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Pode abrir o microfone, pode mandar mensagem aqui embaixo que eu vou ler todas as perguntas, tá? Mas quem aqui acredita que tem bloqueios emocionais referentes às redes sociais? Que não consegue aparecer, não consegue gravar vídeo, não consegue tirar uma foto, às vezes na foto de família se esconde para não aparecer na foto. Olha lá, eu. Ó, detesto foto. Quase não tenho. Existe um bloqueio de autoimagem. Bloqueio emocional de autoimagem. Você não gosta da sua aparência, você não se acha bonita. Por quê? Porque provavelmente ouviu muitas palavras negativas de pai, de mãe, de amigos, cresceu com muita ofensa, cresceu com xingamentos, cresceu com invalidação. E isso programou e se tornou uma verdade dentro de você. Aí hoje você se olha e não consegue se enxergar, não consegue se amar, não consegue se ver, não consegue achar bonito aquilo que é semelhança de Deus. Porque existe um trauma, um bloqueio emocional aí dentro, que precisa ser resolvido. Vocês entendem que são muitas coisas? Quem aqui gostaria de posicionar um serviço, um produto, um trabalho? Às vezes você fala assim, Milene, hoje eu tô de boa com o meu serviço de CLT, todo mês ali eu ganho o meu fixo e tá tudo certo. Não preciso me posicionar, não. Talvez você tenha essa crença, que não vale a pena, que não precisa. Mas um vídeo que você faz, você não precisa alcançar multidões inicialmente, não. Começa pequeno. Começa postando nos seus status do WhatsApp, começa postando nos seus stories do Instagram, para as pessoas próximas a você entender melhor o que você faz, entender melhor quem você é. Existem várias maneiras de forma simples. E aí você vai multiplicando aquilo que está nas suas mãos, você vai multiplicando aquilo que você tem hoje para expandir na área profissional, financeira. Deixa eu ler aqui o que vocês estão mandando aqui. Ó, o Marcelo, a minha é no financeiro, não consigo subir de vida. Existe com certeza uma trava emocional aí na parte financeira. Aqui, ó, Jaque falou, eu não consigo alcançar a plenitude na área financeira. Lembro como se fosse hoje.
é bom que vocês vão reconhecendo os bloqueios emocionais que impedem vocês de avançar, né? Mas mais importante que isso não é só reconhecer, é resolver. Resolver, porque quando você tem consciência de um problema e você não resolve, esse problema ele se torna maior do que aquele que é inconsciente. Porque agora você sabe. Agora você sabe que algo precisa ser resolvido e você não resolve. Talvez porque você se acostumou com conviver com essa dor, conviver com essa situação e já se tornou algo normal para você, mesmo que está incomodando. Sabe aquela dor de cabeça ou aquela febre que você tem toda vez, e aí para você se torna normal. Ah, vai passar, vou tomar um banho quente para ver se passa. Só que aí ela volta depois, porque não foi resolvido na raiz. Então, se vocês entendem que vai muito além do que só técnica, do que só estratégia, do que só querer se posicionar, só querer multiplicar, só querer ganhar renda, só querer vender, só querer... vai muito além disso. Porque se hoje você tem situações para resolver, não tem como. Não tem como avançar, não tem como multiplicar, não tem como fazer um grande negócio com aquilo que está sobre as suas mãos. Então, reconheça aquilo que está impedindo você de avançar, principalmente a questão de, eu vou até repetir aqui, os principais bloqueios emocionais que impedem você de ter sucesso e avançar no mundo digital, né, nas redes sociais. É vergonha, é o primeiro. Não acreditar que vai dar certo, ou não acreditar no seu potencial, ou não acreditar no seu produto, não acreditar na sua empresa, não acreditar em você, não acreditar que é possível. Existem muitas descrenças referente a você, referente ao produto, referente ao seu negócio. Existem muitas descrenças, tá? E a paciência também é uma delas, porque o trabalho das redes sociais não é de um dia para a noite. Não pense que hoje existem muitas promessas no mercado, né? Que você vai comprar um curso e você vai faturar X valor por mês. Não funciona assim. Não é de um dia para a noite. Existe um processo árduo que precisa ser feito sem pular etapa. Porque se pular, não tem como. É igual uma grávida querer ter o filho já ali no primeiro, segundo mês. Tem como? Não tem como. O bebê ainda está se formando. Não tem como ele sair antes do tempo. Então, assim também funciona nas redes sociais. Tem que ser um trabalho diário, todos os dias, consistência. Outro, crenças limitantes. Quais são as crenças que você acredita de forma negativa referente a você, referente às redes sociais? Hoje você usa as redes sociais, eu entendo você. Hoje você usa as redes sociais para entretenimento, para descanso, para refúgio, alguns para fuga emocional. E aí vai gerando dopaminas, né? Vai gerando ali na mente algo prazeroso, algo bom. Mas melhor do que isso é dinheiro no seu bolso, sabia? Melhor do que isso é você usar útil com agradável. Eu utilizo muito Uber, né? E aí todas as vezes que eu entro no Uber, a gente começa a conversar, e aí eu falo para ele assim, sabia que você, além de trabalhar na Uber, você pode fazer um negócio aqui dentro? Você pode vender algo além da corrida, porque entra milhares de pessoas durante todos os dias, isso no mês dá milhões. E aí, eu sempre instruo, né, os Ubers, você pode usar útil com agradável. Ou seja, não tem a mentalidade de que é só ganhar com a corrida, mas você pode multiplicar isso, você pode abrir outras frentes. Você pode vender algum produto, você pode ganhar por indicação. Então, quantas empresas hoje entram dentro do Uber? Que você pode fazer uma parceria com essa pessoa e ganhar pela indicação. Você não vai vender o produto.
Você vai indicar um passageiro que às vezes entrou, desabafou uma dor ali com você, que tem muito, né? Muita gente entra no Uber para desabafar, não desabafa com a família, não confia em falar com a família, mas fala para o Uber. E aí você pega, aí a pessoa desabafando, você vai saber qual que é a dor dela. Baseado na dor dela, você vai ter um produto para oferecer para ela. Então, ele está usando o quê? O útil com o agradável. Assim também as redes sociais. É igual o Uber. As redes sociais, você está ali no Instagram, vai te levar para algum lugar. Vai ter um destino. O destino, ele só encerra quando você fecha. Quando você encerra ali o seu celular, vai dormir. Quando você desliga ali a tela, e aí encerrou a corrida. Mas enquanto você está ali nas redes sociais, você vai aproveitando o destino, você vai aproveitando a viagem, e vai aparecendo para você várias visualizações, que no caso é os conteúdos postados, é os vídeos, né? Enquanto você está dentro do carro, você vai aproveitando a viagem, olhando para a janela. E aí você vai vendo vários lugares, você vai vendo várias coisas legais e você vai admirando. Mas você pode usar isso com útil e agradável. Já que eu estou aqui desfrutando, admirando, e estou indo para algum lugar, pelo menos a gente acredita que está indo, né? Que é baseado naquilo que você vê, você está sendo programado todos os dias, né? Baseado naquilo que você está consumindo e alimentando sua mentalidade, seus pensamentos, sua alma, consumindo aquilo, ele está fazendo parte de você. Então, tudo aquilo que você consome faz parte de você. Que a partir do momento que eu estou consumindo algo, como vocês estão fazendo aqui nessa aula, está entrando para dentro da mente de vocês. Vocês estão absorvendo isso. Então, quando eu estou absorvendo, estou me alimentando daquela informação. E quando eu estou me alimentando daquela informação, aquilo se torna parte de mim. Então, até trazendo uma alerta, né? Com as redes sociais, avalie aquilo que vocês têm consumido. Avalie aquilo que tem consumido vocês todos os dias. Usa isso como útil e agradável, igual eu falei para os motoristas de Uber. Aproveita que o passageiro entrou aqui, vende algo para ele. Multiplica aquilo que está nas suas mãos. Aí você ganha um dinheiro extra que não teria se não tivesse oferecido, se não tivesse mostrado, se não tivesse vendido. É isso que eu quero trazer hoje, referente às redes sociais. Não estou dizendo aqui, é claro que aqui vai ter dois perfis de pessoas, tá? O motorista de Uber, que é a pessoa que vai ter as redes sociais como um canal principal de renda, de faturamento. Aí, esse posicionamento, ele tem que ser muito mais estratégico, muito mais especializado, muito mais nichado, porque você precisa entender o público, você precisa entender qual é a dor dele, você precisa entender para onde ele quer ir, para conseguir oferecer o que ele quer, e não aquilo que você acha que ele quer. Então, vai muito além. Só que existe aquele perfil que é só o passageiro. Talvez você seja só o passageiro nas redes sociais. E aí, além de você ser o passageiro, que você seja um passageiro que vai ganhar com a corrida. Entendeu? Então, existem dois perfis. Ou você é o motorista, que você vai ter as redes sociais como um ganho principal da sua vida, ou você vai ser o passageiro. Dá para ganhar das duas formas. Vai depender do seu posicionamento. Vai depender daquilo que você está buscando, vai depender daquilo que você quer. Mas até como passageiro tem como você ganhar. Que hoje, quando eu entro dentro do Uber, além de eu instruir o Uber através dessa informação, eu também pego indicações com ele. Eu aproveito ali, faço a minha oferta e pego indicação com ele. Então, todo passageiro que entrar, você vai indicar o meu serviço para essa pessoa e você vai ganhar X porcentagem. Acabou. Eu aproveitei o útil e agradável, não foi somente uma viagem. Já que eu entrei dentro do carro do cara, eu vou aproveitar para poder multiplicar aquilo que eu tenho. Porque às vezes eu não vou ganhar com esse cara, mas eu vou ganhar com alguém que ele conhece. Entende? Às vezes ele conhece alguém que vai trazer milhões para minha conta. Às vezes não vai ser com ele, mas vai ser alguém que ele vai me indicar. Vocês entendem que
dá para fazer útil com o agradável, então talvez você não queira ser um motorista de rede social, que é o ganho principal, mas talvez você queira ser o passageiro, e aí, eu acredito que é o que a maioria que tá nesse lugar, né, às vezes já trabalha, já faz parte ali de algo, então quer ter as redes sociais somente como um algo extra, né, então, como fazer isso? Usar ali o seu dia a dia, você não precisa ser um influenciador, você não precisa ser um blogueirinho que vai gravar a sua vida inteira como reality show. Essa pessoa aí, ela está sendo um motorista de Uber. Ela está vivendo ali como principal renda dela. Só que dá para você usar isso com os seus próprios seguidores, com as famílias, com os amigos que te seguem. E não ser somente uma rede social na qual você admira só a paisagem e não utiliza dessa paisagem ao seu favor. Quando eu digo paisagem, é tudo aquilo que você está consumindo hoje nas redes sociais. É vídeos que você compartilha nos seus stories, são conteúdos, são frases. Quantos vídeos você já mandou lá no direct para um amigo? É legal, né? Às vezes a gente até cria grupos entre amigos lá no Instagram para compartilhar vídeos legais. Mas poderia ser um produto seu, poderia ser um serviço seu, por que não? Por que não? Você com certeza ganharia um extra, multiplicaria a sua renda no final do mês, multiplicaria os seus ganhos. Então, nessa noite, eu quero que vocês utilizem as redes sociais não somente para admirar outras pessoas, mas para utilizar, já que estou ali, então que eu vou fazer algo ao meu favor. Por que não? Eu posso consumir como algo de descanso, como algo que vai me trazer felicidade, mas eu também posso utilizar como algo que vai me trazer retorno. Então, seu tempo ali precisa ser um investimento e não uma dívida. Entende? Então, tempo hoje que você fica nas redes sociais não pode ser uma dívida. Qual que é o retorno que aquilo vai trazer para você? Talvez você diga assim, mas Milene, o retorno que me dá é eu esclarecer a minha cabeça, é eu esclarecer a minha mente, é eu sair de um ambiente tóxico e lá eu me identifico, lá eu me encontro, lá eu tenho paz, lá eu tiro a hora do almoço do meu trabalho, para me acalmar, me trazer paz. Mas isso pode ser também para trazer dinheiro para o seu bolso. Então, que depois dessa noite vocês possam enxergar as redes sociais não somente como um entretenimento, mas as pessoas elas estão ali o tempo todo comprando. Elas estão ali o tempo todo. Quantos vídeos você já viu né, principalmente as mulheres que gostam de comprar muito, viu um vídeo ali nas redes sociais e comprou, às vezes, um Tupperware, que seja, que nem precisava. Tem já coleção em casa, mas achou bonito e comprou. Então, que seja assim também com aquilo que você tem nas suas mãos hoje. Ó, a Jussara perguntou aqui, como lidar com ataques pesados em postagens? Ignora, não lida, ignora. Se for um comentário construtivo, aí você vai avaliar para ver se vai te edificar. Agora, se é ataques de xingamentos, de coisas que não são verdades, daquela pessoa mesmo que está sendo maldosa, bloqueia essa pessoa na hora, imediatamente. Às vezes a gente bloqueia alguns engraçadinhos que aparecem com umas mensagens tortas lá no Instagram. Isso vai ter. Não tem como. Vai ter. Ignora, mas você não pode parar por conta disso. Você não pode, porque daí sabe o que acontece? Você está buscando aprovação. Aí você para de fazer algo para você porque alguém não aprovou, porque alguém não gostou.
Aí você está preocupado com um comentário negativo de alguém quando tem 5 positivos. Aí, às vezes, você não enxerga os 5 positivos, mas enxerga um que foi negativo. E para por isso. Já vi muita gente parar por conta disso. Que ali na primeira decepção, na primeira frustração, para. E ignora, bloqueia essa pessoa. Que ela não é digna de fazer parte do seu perfil. Que ela não é digna de ver aquilo que você posta. Ela não é digna de ver você, de ver sua vida, de acompanhar a sua vida. Qual é o sentido dessa pessoa estar lá? Nenhum. Não traz nada de benefício. Simplesmente bloqueia ela e segue a vida. Então, não lida, tá? Não deixa isso parar você. Só é igual uma corrida. A pessoa que está numa maratona de corrida, ela não vai parar nem para olhar para o lado. Ela tem um alvo, ela precisa chegar. Existe um destino na qual ela treinou para chegar, ela está ali, ela está avançando. Ela não vai parar nem para o lado, nem para olhar. A linha é reta, a direção é reta. Só segue, só vai. Só faça aquilo que precisa ser feito. Vocês têm alguma pergunta diante disso que eu estou falando, que eu estou trazendo para vocês? Todos que estão aqui querem se posicionar nas redes sociais? Tem isso como objetivo? Ou vocês, sim, ó, tá ali assim. Se antes não tinha como objetivo, agora enxergou que é possível. Não precisa ser um especialista que vai postar todos os dias. Não é isso que eu tô falando, tá? O que eu tô dizendo é uma só, pode ser uma por semana, mas que essa uma por semana seja intencional. Intencional. Não precisa ser sua única fonte de renda ou a sua principal fonte de renda, porque isso leva um processo, leva tempo, existem vários fatores por trás, né? Mas você pode tirar um tempo do seu dia para postar um convite para a pessoa conhecer mais sobre o seu produto. Você pode tirar, isso não vai te demandar tempo, não vai. Não vai. Você não posta lá a frase de bom dia no seu WhatsApp, no grupo da família, nos stories, às vezes no Instagram. A gente já faz isso de forma natural. Por que não fazer de forma intencional? Já é algo que você faz. Não vai ser algo além ou algo extra ou algo adicional que você vai fazer à parte. Não, você já faz. Só usa isso de forma intencional e não de forma aleatória, como você tem feito até aqui. Ou só compartilhar porque tem família e amigos que gostam de ver, às vezes, os seus filhos, que gostam de ver o que você está fazendo na sua casa ou fora dela, que seja. Mas usa isso de forma intencional com o seu produto, com aquilo que você tem para vender, com o serviço ou algo extra que você, quem trabalha aqui na CLT, pode fazer aos finais de semana para ter um extra através das redes sociais. E aí, quando você vê, o negócio já virou gigante, sabe por quê? Porque um amigo vai indicando o outro. Quantas coisas você já comprou de indicação de amigos? De primas, de mãe, que comprou e falou, compra que é bom. Eu uso, não fico sem lá em casa. Aí você vai e compra. Porque você foi influenciada. Então, por que não ser assim com aquilo que está sobre suas mãos hoje? Por que não? O que te impede? Pode te impedir o que eu falei aqui no início, o emocional. A vergonha de aparecer, o não acreditar, a impaciência para ver se realmente vai dar certo, as crenças limitantes, a não consistência, a insegurança, que vem da ausência paterna, principalmente. Porque o homem, ele é a principal pessoa responsável de trazer força, de trazer proteção, de trazer segurança para a família. E quando a família não tem isso, essa pessoa ela é insegura. Insegura na fala, insegura nos negócios, insegura em se comunicar, insegura em vender, insegura em várias pontas.
E aí você não tem confiança em você e nem no que você faz. Por isso não avança. Alguém fez algum... Deixa eu ler aqui a mensagem. Ó, a Alessandra falou, eu, porém, não sei por onde começar. Começa pelo básico, começa pelo simples. Ao invés de você postar uma foto que seja de bom dia, posta a foto do seu produto. Você pode até dar bom dia, mas que seja com a foto do seu produto. Entendeu? Então, começa pelo básico. A gente não está falando aqui, a gente está falando do módulo 1, do ABC, do arroz e do feijão, da primeira série quando você chega na escola. É o simples. E é o simples que funciona. O bebê, quando ele começa a andar, ele dá o primeiro passo. Ele não começa correndo. Só que é o primeiro passo que faz ele andar. É o primeiro passo. Se ele não der o primeiro passo, ele nunca vai andar. Não é simples, um passo. Aí ele dá o primeiro passo, ele cai. Até ele ficar firme e ir até o final. Ele não deu um, um espacate. Ele não deu cambalhota. Ele não saiu correndo. Só foi um passo. Uma perninha atrás da outra. Uma perninha atrás da outra. É o simples. O que eu estou trazendo aqui para vocês é o simples. Não é o profundo, não é. Por mais que no simples tenha profundidade, é o simples que funciona. É o básico que funciona. Então, Alessandro, o que eu falo para você? Não precisa de muita coisa. O que você faz hoje? O que você vende? Existe algum produto? Baseado nisso, você começa pelo simples. Começa ali gerando desejo nas pessoas, no que você faz, no produto que você tem. Só que é uma constância. É todos os dias. De formas diferentes, senão fica chato. Ninguém consegue ver a mesma série todos os dias. O que faz você ir até o final da série é ter cenas diferentes, ter enredo, ter narrativa. Então, esse jogo você precisa aprender a jogar. Só que, inicialmente, começa do básico. Começa do bom dia, aí bota a foto do produto. Começa a mostrar quais os benefícios desse produto. Começa a mostrar, se tiver o antes e o depois. Isso vale muito para quem tem produto físico, né? Produto palpável. Mostra o antes e depois na vida de alguém. O que isso mudou na vida de alguém? Pega depoimento. Você vê que é o básico? Pega depoimento da pessoa que validou o seu produto e posta nas suas redes sociais. Por que você não fez isso ainda? Você entendeu que é o básico? Ah, a pessoa ela tem vergonha de aparecer, não tem problema. Entra no Meet aqui com ela, igual a gente está aqui, ó. Entra no Meet com ela, faz 3 perguntinhas básicas. Fulano, quais foram os benefícios do meu produto? Como isso mudou a sua vida? Como isso melhorou a sua vida? E aí você coloca para gravar a aula. Em 30 minutos você tem o depoimento dela. Em 30 minutos. Não mais que isso. Ou até menos. Com 3 perguntinhas. Quais foram os benefícios? Por que você indicaria o meu produto ou o meu serviço para alguém? O que mudou? Quem era você antes e quem se tornou você agora? Gente, dá para fazer isso com tudo, tá? É porque a gente não pode levar só para a área emocional o que mudou. O que muda na sua vida ter... Aí vamos para cá, ó, para o básico, para o simples. A maioria que é dona de casa, né? A maioria que tem a rotina de cozinhar para os filhos, para o marido ou para si mesmo. O que muda no seu dia a dia, na sua rotina, na sua cozinha? Ter uma faca. O básico, a faca. Você entende? O que isso muda na sua vida? Imagina só
você está ali na cozinha todos os dias sem ter uma faca. Você vai cortar como? Com a mão? Você entendeu? Então, para tudo, a gente consegue ter benefícios e melhorias no dia a dia. Você pode vender um fio dental para o dente, que seja. Quais são os benefícios na vida de alguém ter isso? Vai ter. Então, às vezes, você não enxerga o seu produto, às vezes você não enxerga o seu serviço, às vezes você não enxerga o tanto de escala que você consegue ter, a multiplicação que você consegue fazer, os benefícios que é isso na vida de alguém. Entende? Então, pega essa pessoa, você já vai ter uma validação, você vai ter repertório, você vai ter depoimento, você vai ter alguém validando o seu produto para que outras pessoas vejam e sejam despertadas através desse depoimento dessa pessoa. Então, dá para fazer muita coisa, não precisa ser muito. É o básico, é o simples. A Jaque falou, tem algum aplicativo específico? Aplicativo para o quê? Alexandre Gonçalves. Como perder vergonha de postar vídeo falando? Existe uma insegurança, né? Quem tem vergonha é inseguro, primeiro ponto. E se é inseguro, provavelmente não teve o pai presente. Aí precisa tratar a insegurança que não. Precisa tratar a ausência do pai. Outro ponto, se tem vergonha, é porque busca validação de alguém. Busca ser reconhecido, que é outro bloqueio emocional. E aí, quem busca validação e reconhecimento, geralmente sofreu muita rejeição. Aí, por ter sofrido muita rejeição, hoje busca aceitação, validação e reconhecimento de outras pessoas. Aí você precisa tratar a rejeição, que é a origem. E a rejeição, geralmente, 90% vem da mãe. Porque a mãe é a pessoa principal e a principal responsável de levar amor, de trazer para perto, de trazer aceitação. Quando você é rejeitado pela sua mãe, inclusive na gravidez, tá? Gravidez na qual não foi planejado, e aí gera ali a primeira rejeição. Você não queria ter essa criança. Você rejeitou, inconscientemente. Já foi o suficiente para essa criança nascer se sentindo rejeitada. E aí o rejeitado, ele não se sente pertencente, ele não se sente amado, ele não se sente acolhido, ele não aceita ser amado, e talvez isso esteja prejudicando hoje você na fase adulta, no seu casamento, no seu relacionamento, e você não sabe por quê, você não sabe o motivo. Você não sabe o motivo pelo qual você não consegue ser amado e nem aceitar ser amado. Mas existe uma causa, uma origem, que foi a rejeição da sua mãe. Você entende que uma coisa puxa a outra? Ó, o Alexandre, infelizmente sou insegura de algumas coisas. Talvez também, o Alexandre, você foi envergonhado na escola quando foi falar em público na apresentação de um trabalho, ou foi envergonhado quando foi falar alguma coisa em roda de amigos, e aí os seus amigos tiraram sarro de você. E aí, depois daquilo, inconscientemente, você se calou. E aí, inconscientemente, você não consegue mais falar em público. Então, o público pode ser as redes sociais. Você não consegue aparecer, você não consegue falar, porque existe esse bloqueio lá da infância. Ou os pais muito rígidos que mandavam você calar a boca quando você ia falar, que te xingavam quando você ia falar, quando você ia se comunicar, ou até quando você ia se defender mesmo. Então, são várias pontas. Precisa identificar a origem. Quando você identificar a origem, você resolve a raiz e acabou. A Jaque, para fazer vídeos. Jaque, você pode usar o CapCut, é o principal ferramenta aí de edição de vídeo, tá? De criação de vídeo. Ele é bem simples de usar. É o CapCut. Ele é muito fácil de usar, tá? Não tem segredo, não.
A Maria do Carmo, eu sou cozinheira e nas horas vagas sou costureira. Faço ajustes de roupa. Olha só o tanto de coisa que você consegue divulgar, ô Maria. Ó, você é cozinheira, então essa é a sua principal fonte de renda. Fora isso, você faz ajustes de roupa. Então, você tem duas coisas aí na sua mão que você consegue multiplicar. Eu não sei se você é cozinheira para um restaurante ou você é autônoma. Se você é autônoma, eu colocaria como a principal fonte de renda no sentido de divulgação, tá? Agora, se você trabalha, ó, autônomo, melhor ainda, que você ganha naquilo que você vende. Então, para você é essencial você aparecer nas redes sociais. Essencial, porque talvez a clientela que você tem no boca a boca, você multiplica isso nas redes sociais. E aí o que era às vezes como você não gostaria, né, de resultado, multiplica de forma absurda, porque você agora foi para outro canal. A gente chama no marketing de funil de vendas. Então, por exemplo, nas redes sociais, eu não fico só no Instagram. Eu pego pessoas do TikTok, eu pego pessoas do YouTube, eu pego pessoas do Instagram, eu pego pessoas. Aí lá existem várias dores, eu pego todas as dores. Eu não fico só num nicho. Então, são vários canais que você pode utilizar ao seu favor. Indicação de amigo no off. Então, se hoje você não está nas redes sociais, ô Maria, se posiciona. Gosto das duas, tanto elaborar pratos quanto costurar. O gostar, às vezes é necessário escolher apenas um. É porque hoje você tem a costura como uma segunda opção, por quê? Porque você tem tempo vago. Só que quando a parte da alimentação, né, da cozinha crescer, talvez esse tempo vago que você teria para costura, você vai ter que ter esse tempo para multiplicar e abrir novas frentes na parte da cozinha. Porque quando cresce e avança, você não. O tempo para outras coisas ele se torna limitado. Essa é a palavra. Ó, eu tenho muita vergonha de aparecer. Por qual motivo? Identifique o motivo e resolva. Você está perdendo aí essa é a palavra, perda, de algo que precisa ser tratado, e talvez se você estivesse aparecendo, os seus resultados, o seu caixa, os seus clientes iam multiplicar. Mas por um motivo de insegurança, de vergonha, está impedindo você de avançar e de crescer, e de expandir aquilo que está nas suas mãos, expandir o território na qual você domina. Você entende? Então, é simples, resolva. Quando você resolver, você vai ver que vai ser natural aparecer, ser visto. Não tem como as pessoas comprar algo de você se o seu produto não é visto. Não tem como. Como que elas vão ver se não é mostrado, se não é ofertado, se não é visto? Talvez você pode até ter resultado no off, mas é limitado. Sabe por que é limitado? Porque você depende de outras pessoas te indicar, para que possa ser multiplicado. Se elas não indicar, o seu resultado fica limitado. Porque daí você fica dependendo da indicação, entende? Agora, quando você vai para as redes sociais e multiplica, você não está dependendo de indicação. Mas você está dependendo somente de você aparecer, de você fazer, de você mostrar, de você oferecer. Aí você pega um outro público que não sabia quem você era, que não conhecia o seu produto. Você entende? No seu caso é regional, né? Então, você vai aparecer ali para a sua cidade.
Cresceu ao ponto de não caber mais na cidade, aí vai para outra cidade. Aí você vê que o negócio ele vai ganhando forma, ele vai crescendo. Quando vê, você está no Brasil inteiro. Quantas marcas gigantes a gente não vê que vende no Brasil inteiro e no mundo? No mundo e no Brasil inteiro. Existem produtos alimentícios no Brasil, criados pelo Brasil, que vende no mundo inteiro. Então, você entende como o negócio começa a ser expandido? Uma coisa que às vezes começa dentro de casa, expande pela cidade. Da cidade vai para outros estados. De outros estados vai para o Brasil e para o mundo. Mas por quê? Porque expandiu a mentalidade e as frentes de fazer coisas novas, de divulgar de forma diferente. E as redes sociais, ela é fundamental para isso. Fundamental. Ó, ela continua aqui, ó. Fico vermelha, transpiro e nem consigo falar. Sim, eu tenho resultado no off. Rejeito serviço porque não dou conta. Principalmente preparar pratos. Aí, ô Maria, aí precisa expandir os seus colaboradores, né? Para que possa ser multiplicado. Então, se hoje você tem, ok, pode estar indo muito bem no off, mas você acredita que se isso for para as redes sociais pode ser melhor ainda? Pode estar fluindo, mas não deixa de ser limitação, mesmo que esteja fluindo, porque você pode fluir muito mais. Então, assim, pode ser uma fonte de múltiplas fontes, sabe? Então, existe uma grande diferença de uma água na piscina para uma água de rio, para uma água de cachoeira, para uma. Aí você para o mar. Então, são tudo água, não são lugares diferentes, mas são tamanhos e de formas diferentes, mas não deixou de ser água. Então, é a forma como você oferta e mostra isso e se posiciona é que vai fazer a diferença, tá? Vou ler as últimas falas aqui, porque a gente já está finalizando. Escreve o nome do aplicativo. Vou escrever aqui, ó. CapCut. É o principal aplicativo de edição e criação de vídeo. Ó, já que minha mãe me chamava de burra, falava que eu não parava em emprego nenhum. Tudo que eu começo não termino, entre outros. Aí, tá a resposta, Jaque. Sua mãe falava que você não parava em emprego nenhum. Isso faz com que hoje você comece algo e não termine, porque virou uma verdade para você. Ela programou a sua mente com essa informação. Você não para em lugar nenhum. Por isso que tudo que você faz, você não finaliza. Aí vai pulando de lugar para lugar. E não finaliza aquilo que começa e não tem resultado. Como que eu vou ter resultado se eu não finalizo o que eu comecei? Não tem como. Você entende que quando a gente descobre a causa, a origem, imagina o tanto de tempo e tanto de vezes que você ouviu isso. Você não para em lugar nenhum, ou nada para na sua mão. Se tornou uma verdade dentro de você. E aí hoje você não consegue terminar nada. Por isso não tem resultado. Precisa desbloquear. Você já fez jornada interna? Já fez sua inscrição por jornada interna? Para poder resolver tudo isso? Alexandre, meu patrão sempre me convida para participar de vídeos da empresa. Vergonha falar mais alto. O que tem que falar mais alto é dinheiro no seu bolso, Alexandre. Não é a vergonha, não. É isso que precisa falar mais alto. Cala a boca da vergonha e deixa falar mais alto dinheiro no seu bolso. Jaque, preciso mudar isso. Estou cansada. Já fiz inscrição, estarei lá e pronto. Aí, Jaque. Provavelmente você já recebeu no seu e-mail
desbloqueios emocionais, tá? Todo mundo que faz inscrição automaticamente recebe ali, acredito que 10 dores diferentes para você resolver. O seu caso é com a sua mãe. Eu acredito que lá tem bloqueio emocional com a mãe, pelas falas que ela falou com você. Entra lá na sua plataforma de aluna e resolva, tá? Para que nunca mais você paralise no meio do caminho ou deixe para trás aquilo que mudaria a sua vida. Mas porque você não deu continuidade, não foi até o final. O resultado ele travou no meio. Então, porque não deu continuidade, o resultado também não deu continuidade. Não tem como ter resultado. Você parou no meio, ele parou junto com você. Aí você soltou. Aí sabe para lá onde foi. Entende? Então resolva, tá? Gente, ó, se alguém tiver mais perguntas, que seja agora que faça, tá? Porque a gente já deu 9 horas, 1 horinha de aula aqui com vocês. Eu espero que a partir dessa aula, vocês, agora todos os vídeos que vocês verem nas redes sociais, ou vocês forem compartilhar, ou vocês forem postar, que seja de vocês. E, inicialmente, nem precisa aparecer se você tem alguma trava emocional. Seja por texto, seja por imagem, nem precisa aparecer. Você vai ver que vai fluir de forma tão natural que com o tempo você vai aparecer. Vai ser natural, não precisa ser no esforço. Então, que a partir de hoje vocês possam expandir a mentalidade de vocês, que dá para fazer dinheiro, tá? Dá para fazer dinheiro com um texto, com um vídeo, com uma imagem nas redes sociais, seja ali no seu grupo de amigos, de família, nos status do WhatsApp, no grupo do condomínio, onde você mora. Existem várias formas. Chamar cada um no privado. Ou se essa pessoa não comprar de você, você busca indicação dela. Faz uma parceria com ela e passa uma porcentagem para ela. Que daí, se você não ganha dela em si, você ganha pelas indicações dela. Tá bom? Então, é isso. Essa aula ela vai ficar gravada, tá? Ó, última pergunta aqui, Eduardo. Com que rede social posso começar a divulgar os meus serviços? Bom, a sua pergunta mostra que você não está posicionado em nenhuma delas, né? Olha, pela sua pergunta, dá para ver o nível que você está, né? Nesse momento, eu sugeria que você iniciasse pelo WhatsApp. Então, inicia nos seus status, inicia com os grupos de amigo, família, e aí, para você começar a se familiarizar com o processo de divulgação. O WhatsApp, ele é a principal, para início, assim, para alguém que não iniciou em nenhuma, eu sugiro que seja no WhatsApp, tá? Por quê? Porque o WhatsApp são pessoas que já te conhecem, são pessoas na qual você já tem relacionamento, são pessoas que já fazem parte do seu convívio. Por quê? Porque abrangir para depois para outras redes sociais, para você que ainda é um desafio, que é uma dificuldade e ainda não tem algo como rotina, pode ser um pouco mais desafiador, porque vai ter outras no Instagram, no TikTok, no YouTube, não vai ser somente pessoas que te conhecem, vai ser pessoas que não fazem parte do seu convívio. Já no WhatsApp, não tem como alguém ter seu contato se não fizer parte da sua rotina, se não fizer parte do seu convívio, né? Então, inicia primeiro no WhatsApp, começa com o simples, depois você vai para o Instagram, aí depois você começa a expandir, aí vai para o TikTok, vai para o YouTube e assim por diante, tá? Mas inicia primeiro no básico. Entre em contato com toda a lista de contatos que você tem. Ó, passar essa tarefa aqui para vocês, tá? Você vai no seu WhatsApp e você vai entrar em contato com todas as suas listas de contato. E aí você vai oferecer o seu produto. Se essa pessoa não precisa, não, rejeitar, ou não quer, ou não precisa, você vai pedir indicação para ela. Indicação. Olha, vamos fazer uma parceria aqui então. Eu te pago X por cada pessoa. Ó, detalhe, não é pela indicação, é pelo fechamento, tá?
É pela venda concluída, porque o fato dela indicar não significa que foi vendido, certo? Então, não é pela indicação, mas é pelo fechamento. Começa assim, começa pelo simples, tá? Aí, depois, com o tempo, vocês vão ver que vai se tornar normal ir para o Instagram, ir para outras redes sociais de forma intencional. Eu acho que se fosse definir essa aula aqui em uma só palavra, seria intencionalidade, tá? Não olhe simplesmente como um entretenimento, mas olha como de forma intencional. E começa pelo básico, você não precisa ser a pessoa que vai estar ali manhã, tarde e noite, postando todos os dias, não precisa. Começa uma vez por semana, ou uma vez por dia, uma foto do seu produto. No bom dia que você der, você posta com a foto do seu produto, você posta alguém usando o seu produto, você posta um depoimento, que seja por mensagem. Se você tiver dificuldade de pegar o depoimento de alguém por vídeo, pede para essa pessoa escrever. Você printa e posta. Entendeu? Ó, o que estão falando aqui do meu produto, olha como que melhorou a vida dela, ó, como isso, né? Ponto. Você deseja também? Me manda aqui um direct, me manda aqui uma mensagem. Aí você já tem ali uma venda que não teria se não fosse postado, se não fosse ofertado, se não fosse mostrado. Tá? É isso, gente, ó. Essa aula ela vai ficar gravada, tá? Para quem é aluno, vai estar lá na área de alunos de vocês. Próxima terça-feira vai ser outra treinador nosso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar lá no meu WhatsApp. Eu estou como administradora de todos os grupos, então fica fácil de me encontrar, tá? Então, se vocês precisarem de algum suporte, alguma coisa, pode perguntar, pode mandar mensagem. E o que eu quero que vocês façam agora? Manda lá no grupo que vocês estão, como foi essa aula para vocês, para que os outros que estão lá possam ser despertados, tá? Manda lá o que mudou, o que você já vai fazer de diferente. Como foi essa aula para você? Quais foram os insights que você teve, tá? E tenho certeza aí que vocês foram edificados, assim também como eu fui edificada aqui, de ter vocês aqui. Agradeço vocês pelo tempo de vocês aqui, tá? E na próxima semana vai ter outra pessoa aqui com vocês, tá bom? É isso. Boa noite. Até a próxima.